Você não vai perder a qualidade, porque vai substituir. Determinado número de ingredientes, eu posso substituir sim. Porque se quero substituir tudo, eu quero outra receita, então. Então é melhor eu fazer uma receita nova. Sejam muito bem-vindos, futuros mestres da panificação. Eu sou Roseni Egutti, carinhosamente chamada de a mestra dos pães pelos meus alunos. E essa é a Patrícia, minha assessora e amiga para todas as horas. Aqui no programa Na Cozinha com Roseni, eu vou tratar de vários assuntos que vão te ajudar a se tornar um mestre em panificação, mesmo que você nunca tenha feito um pão em sua vida. E no episódio de hoje nós vamos contar como você pode realizar a substituição de alguns ingredientes no preparo de sua massa de pão sem que ocorra a perda de qualidade. E aí, Patrícia, vamos? Esse assunto é bom, hein? Você gostou? Você fica pensando, será que eu posso substituir, né? Óleo por margarina, margarina por óleo, leite em pó, ovos, não é? Às vezes, caso de um ovo, você pensa, ai meu Deus, agora perdi a receita. É possível substituir ingredientes sem alterar o resultado final? É possível. Determinado número de ingredientes, eu posso substituir sim. Você não vai perder a qualidade, porque vai substituir. Bem feitinha a substituição, medida certa, né? Temperatura igual, tudo certinho. Tem que saber o que isso vai substituir, né? Tem coisas que eu vou alterar a receita se eu substituir, sim. Lógico que eu não posso colocar feijão no lugar de farinha. Isso eu não posso. Macarrão para substituir farinha. Isso não, aí são coisas absurdas, né? Mas as adequadas, compatíveis, eu posso. Eu gerei esse tema porque os meninos mandam para mim essa pergunta direta. Então eu tenho muita pergunta, sim. Bastante, não é pouco não. Eu acho que vem aí uns 40% de perguntas. Posso substituir isso, posso substituir aquilo. Às vezes na cidade não tem e fica, ai, não tem em casa. E elas perguntam direto para substituir, às vezes por intolerância. E importante, né, Patrícia, que a gente responde, né? Sim. Responde. A Patrícia lê, eu leio, os meninos leem e a gente responde. A substituição pode alterar o sabor do meu pão? Em alguns casos, levemente altera, tá? No caso de gordura, assim, eu posso alterar. E tem uns que até o alterar significa melhora, tá? Vai melhorar o sabor do meu pão. Mas muito difícil uma substituição piorar o pão, né? Sempre que eu vejo substituições, eu vejo elas como melhora, né? Ou por motivos de saúde, alguma coisa. Mas geralmente melhora bem o sabor. Ou seja, substituição orientada. Ah, eu não imagino lá, né? Eu pego um copão disso aqui, viro o outro que vai dar certo, eu vou jogar iogurte no lugar disso. Não, não é assim. Tem que estar sabendo adequado. Se eu usar 100 ml do outro, eu tenho que usar 100 ml do que vai ser substituído, né? Eu não vou falar, porque o outro eu vou colocar 200. Não, não mesmo. Tem alguns casos específicos que a gente vai estar falando que há uma redução, que eu posso fazer uma redução por causa de peso da massa, que altera o peso, né? A textura da massa. Mas o resto não. Quantos ingredientes eu posso substituir por receita? Eu não gosto de muitas substituições. Eu falo assim, um ou dois, numa emergência, eu posso substituir. Porque se eu quero substituir tudo, eu quero outra receita, então. Então é melhor eu fazer uma receita nova. Numa emergência, 1 ou no máximo 2, eu posso substituir numa receita. Porque senão começa muita mudança e começa a alterar. E aí sim, aí eu vou ter alteração de textura. 1 ou 2, no máximo. Uma vez eu tive um caso de substituição de essências no panetone e a pessoa achou que ia enriquecer e começou a colocar mais essências e o que acontece? O álcool da essência afetou a massa. Então, ele começou a querer criar algo novo e no fim ele perdeu toda a massa do panetone porque aquele álcool alterou essencialmente a receita, modificou e aquele panetone não cresceu mais. Então você não pode aí ficar indo muito longe sem uma orientação. Primeiro que se você está começando agora, você já não pode começar com muitas substituições. Pegue a receita que te deram e faça.
É muito sério isso. É uma coisa que você acha que não vai ter. Não vai ter problema, você fala assim, essência. Só que a essência, a base dela é álcool de cereais, né? E ele pode fazer um efeito trágico numa massa. Né? Então tem substituições aí que é muito séria. É igual o alho cru e alho frito na panificação, ele tem uma diferença enorme. Por exemplo, às vezes você quer fazer um pão cheio de alho cru, ele tem uma enzima. O alho cru tem uma enzima lá. E essa enzima ela pode inibir a fermentação. Eu tive um caso também assim, que ele fazia um recheio, ele enchia de alho cru e ele, quando chegava a hora que ele modelava o pão parava de crescer devido a esse produto, essa parte do alho que impedia o crescimento, era excesso, né? Sendo que se ele só tivesse passado ele no azeite, ele tinha eliminado esse problema, selava esse processo. Então, assim, muita coisa, né? O excesso não é bom. Quais ingredientes são mais fáceis de serem substituídos? Gorduras, fermentos são fáceis. O leite também tem uma substituição muito boa, o leite e a água. Então, esses daí são os mais fáceis. Mais complexos são as farinhas, que são os mais complexos, né? Mas mesmo assim se consegue dar uma adequada na receita. E o açúcar, que é um pouco mais complexo, a parte voltada para adoçantes. Então esse é mais complexo. E o sal, que propriamente não tem substituto, né? O sal eu não vou dizer para você. Se você tirar o sal, fica muito sem graça, né? Um pão sem sal é muito sem... Você pode diminuir a quantidade dele, fora que o sal ele é fundamental, te ajudando aí no desenvolvimento de glúten e estabilizando a massa. Então, o sal é um processo complexo. Aí você pode fazer a diminuição no máximo desse sal, né? Mas você tem que lembrar que tem sal em várias coisas, né? Você vai ver que tem sal em várias composições, tudo que você usa tem sal. Então, você pode até diminuir na receita, mas você vai ter nos outros. Eu posso, então, substituir o fermento? Você pode substituir o fermento assim, ó. Não pode tirar o fermento da massa. Isso nunca, porque um pão sem fermento não cresce. Mas, por exemplo, lá na sua receita estava escrito assim, 30 gramas de fermento fresco. O que é fermento fresco? Fermento de tablete. O que você pode fazer? Você pode utilizar pelo seco instantâneo, que é o melhor, que ele absorve mais na massa, dilui mais fácil. 30 do fresco, você usa 10 gramas do seco. O seco, o instantâneo, ele é 3 vezes mais forte, porque as 10 gramas farão o efeito dos 30 gramas do fresco. Então é uma substituição bem tranquila essa. Essa é uma substituição que você pode fazer todos os dias, né? Você pode fazer. Não posso colocar 30 gramas do seco, né? Não é igual, tá? É uma substituição bem importante, com diferença. É igual também querer passar os pães aí que a gente faz, sonhos, para fermentação natural. É outro assunto. Fermentação natural, ela tem a sua propriedade, a sua quantidade de fermento, né? Aí já se torna bastante difícil. Nem todos os pães eu vou conseguir fazer a substituição. Agora, também, na fermentação prolongada, eu já posso usar ou o seco ou fresco, aí eu posso substituir, eu sigo o mesmo critério na fermentação prolongada. Fermento eu acho que é o mais fácil de substituir. Posso substituir a margarina pela manteiga? Meu Deus, quisera eu ter manteiga para trabalhar todos os dias. Os lipídios aí, nossa, totalidade de lipídios, né? Gordura perfeita, muito bom trabalhar com manteiga. Qual é a substituição? Igual para igual. Se eu tenho 100 gramas de margarina, eu vou usar 100 gramas de manteiga. Aí, nesse caso, aparece a diferença na massa. O sabor da manteiga, ele aparece na massa e a massa fica um amarelinho claro, assim, maravilhoso. A textura da massa de manteiga, meu Deus, é muito, muito boa. Só que o pão pode, no processo da manteiga, ele tem uma durabilidade menor, tá? Porque é uma gordura animal, para rancificar é muito mais fácil, mas o sabor de um pão feito com manteiga não existe explicação para ninguém. O colorido, o corar do pão é melhor, a textura é melhor e o sabor é inigualável, não tem o sabor. Você vai amar esse pão com manteiga, a qualidade do seu pão. Se você pode fazer com manteiga, eu diria, faça todos com manteiga. Substitua a margarina por manteiga, é só o preço que vai afetar a sua receita, né?
vai aumentar bem a sua receita, porque hoje um pacotinho de manteiga está muito caro. Mas lembrando que a substituição é feita por igual temperatura, tá? A manteiga também deverá estar em ambiente para usar conforme a margarina usar. E lembrando que a margarina que você vai usar, ela não tem sal, a manteiga não poderá ter sal também, tá? Então é uma substituição igualzinha, sem sal e temperatura ambiente. Você vê que a substituição, ela bate certinho. E a quantidade é a mesma, não reduz manteiga não, tá? Posso substituir o óleo por banha de porco? Eu posso substituir óleo por banha de porco, eu posso substituir banha de porco por manteiga ou margarina, que é a mesma quantidade. A diferença é que o óleo eu estou acostumada a medir em ml, as pessoas medem em ml, mas se eu pesar 100 ml de óleo, vai me dar 100 gramas. Então eu posso substituir por banha, óleo pode ser substituído por banha, por manteiga, por margarina, óleo de coco. Agora, ele pode ser substituído por azeite, aí é que entra o problema. O azeite ele não pode ser usado a mesma quantidade. Se eu tinha 100 de óleo, eu vou usar 50 ml de azeite. Uso metade do azeite para óleo, eu posso substituir. Por que eu posso substituir só metade? Porque ele pesa um pouquinho na massa, ele deixa a massa mais liguenta, né? Então, o aroma dele também fica muito forte na massa, mas mais é porque ele pesa mesmo na panificação, né? Pesa bastante. O óleo é mais refinado. Se você vê, o azeite é mais denso. Não sei se você já notou, ele é bem mais denso. Eu já fiz também com óleo de macadâmia pão. Fica maravilhoso. Fantástico. Só que também eu uso metade do que eu usava do óleo de soja. Na verdade, eu gosto muito de usar óleo de milho de girassol nos pães. Fica muito bom. É pena que também a gente tem custo aí. Mas se eu tiver que substituir o óleo por banha, o azeite com 50%, o óleo por margarina, vou lembrar que se eu tenho 100 ml de óleo, eu vou usar 100 gramas. E qual é o problema? Que muita gente pensa que a banha deixa gosto nos pães, a banha não deixa gosto forte nos pães. Agora, que a banha deixa uma textura de pão maravilhosa, vai deixar. Só que o pão com óleo de soja vai ter maior durabilidade, porque a gordura de porco é animal, a banha de porco é animal. Então ele vai ter menos durabilidade, vai rancificar, né? Ele mantém a maciez muito mais, porque todo pão com óleo, você pode ver que ele não faz aquele miolo perfeito. Né? Fica sempre muito abertinho o miolo. Quando eu associo óleo, eu pelo menos a cada 100 ml de óleo, eu consigo colocar uma colher de sobremesa de margarina para dar uma fechada no miolo, né? Não ficar aqueles alvéolos tão grandes. E a banha ela faz também, os alvéolos fica bem assim, mas a umidade de um pão de banha não tem preço, é muito bom. E mesmo no pão de torresmo, quando você faz o pão de torresmo, o gosto da banha não é acentuado. Isso aqui a gente já degustou aqui, eu já dei para pessoas exigentes provarem meu pão e não tem. O famoso pão de banha que você pode fazer com a banha, substituindo o óleo, você come, não diz que tem banha não, mas você diz assim, que textura, que pão macio é esse? O pão de banha deixa a massa muito macia. Não é qualquer receita que você pode fazer substituições, né? Não é qualquer receita. Você vai fazer um pão de torresmo, você não pode trocar a banha por manteiga. Não, no caso de um pão de torresmo, não. Existem algumas coisas que não. Então você não pode trocar a manteiga ou a margarina por banha de porco. Também não. Tá? E tem alguns casos específicos que eu não posso. Mas, por exemplo, se eu fizer uma cuca alemã, ela pode ser feita com banha ou com manteiga. Minha avó fazia com banha. Fica muito saborosa. Agora, um sonho é um conflito, porque eu vou fritar esse sonho, você imagina, e um conflito de gorduras aí. Aí a banha se torna muito acentuada, porque eu vou fritar, tá? É contrastante. E a massa do sonho verdadeira mesmo tem muito pouca gordura. E eu uso margarina e aí eu vou fritar ou na gordura vegetal ou no óleo. E hoje muito usado o óleo de algodão para frituras. Pouca gente conhece, então eu ainda uso gordura vegetal para fritar devido ao preço do óleo de algodão. Mas porque o óleo de algodão ele não tem uma queima, né? Ele não satura tão fácil.
Mas eu acho que ele ainda vai chegar no mercado aí por um preço mais baixo. E também só vende, a maioria deles, grandes galões, né, do óleo de algodão. Eu não testei o óleo de algodão ainda na massa, porque ele é muito indicado para fritura. Não indico ainda. Os ovos podem ser substituídos? Eu posso fazer uma substituição que tem dado muito certo, que eu uso e que já ensinei várias pessoas, que é pelo tofu. Os ovos, ele tem gema e clara. E a gema tem 20 gramas e a clara tem 30. Então, normalmente eu coloco para substituição uma parte do tofu, um aumento um pouco líquido, que eu vou utilizar nessa massa para não perder a textura de massa quando eu estou usando ovos. Então eu coloco uma quantidade de tofu e mais uma quantidade de água e dá certo. Isso para os veganos, que eles não usam mesmo. Eu tive um caso que eu criei até um panetone, ficou muito bom com tofu. E tofu é um produto bom, fácil de achar. Hoje em todas as regiões você acha, né? Poucas pessoas conhecem essa troca aí, né, do tofu. Existe alguma substituição para a gema? Então, a gema é mais fácil de substituir, porque ela já vai 20 gramas, você já pega 20 gramas de tofu. Você amassa o tofu bem amassadinho, ele te emulsiona a massa, né? Ele te ajuda a dar aquela emulsão da gema e dar o colorido. E ele dá um sabor gostoso na massa, que ele é neutro, né? Você comendo ele sem nada, você diz assim, não tem gosto. Mas quando ele vai para o assamento, ele melhora a qualidade dessa massa. Ele deixa a massa muito macia. Posso fazer a substituição do leite por água? Você pode substituir. A água te deixa a casca do pão crocante. E o leite, normalmente, ele deixa mais dourado e macio. Pode observar, todo pão que só é utilizado água, ele vai ter uma casca bem crocante. E o pão que é utilizado leite, ele vai ter uma casca bem macia e mais dourada. Fica bem mais dourado o leite. Então essa é a substituição que eu posso. E a medida é a mesma. Só que a água, ela sempre vai estar propriamente em ambiente, né? Se estiver filtrada, melhor ainda. E o leite, você pode ocorrer um probleminha, que é o leite estar gelado. Então o leite tem que estar em ambiente não aquecido, ele tem que estar em ambiente. E se você tiver que aquecer ele, com o seu dedo suporte. Nunca para quente, nem nunca para gelado o leite. O leite contém a gordura, se a gordura estiver gelada, ela vai ter dificuldade de homogeneizar na massa. A gente fala de gelado porque ele dificulta a homogeneização. Imagina, você joga uma gordura gelada, mais a água gelada, isso aí para distribuir na massa vai demorar muito tempo. Todos os produtos que estiverem em ambiente, a homogeneização da massa vai ser muito mais fácil de fazer. Pode impedir o crescimento? Pode. Mas mais é pela homogeneização. Você imagina juntar água gelada com gordura gelada e ovo gelado, isso para até se juntar com essa farinha, fazer a homogeneização, vai ser muito demorado. Aí atrasa a homogeneização e atrasa a fermentação. Posso usar leite em pó na receita? Eu amo leite em pó. Acho que é a melhor substituição que existe para panificação, né? Porque, por exemplo, eu posso usar aí uma xícara de água na receita, coloco a xícara de água e enriqueço a minha massa com uma colher de leite em pó, que vai me dar o efeito de leite na massa. O leite em pó é saboroso, né? O leite em pó é uma coisa assim, ó, que é muito bom. E o leite em pó, ele traz para a massa essa casquinha macia e o colorido. Traz um colorido e o sabor. O sabor do pão feito com leite em pó é maravilhoso. Fora que essa substituição é uma das substituições mais importantes que eu tenho. Por quê? Porque ela é mais econômica. Eu vou ter sempre o leite na latinha ou no saquinho e vai estar em ambiente, facilita o manuseio. Eu não dependo de geladeira para guardar nada. Se eu estou num espaço onde eu tenho que fabricar recheio, fabricar pães, é muito mais viável eu ter um potinho de leite em pó e estar sempre usando leite em pó na massa. E a substituição que eu mais faço, se eu tenho uma xícara de leite, eu coloco na massa uma xícara de água e uma colher de leite em pó e ele tem o mesmo resultado. Até no bolo de caixinha dá certo essa substituição. Depois que você passa a usar leite em pó, você nunca mais vai usar outro leite. É muito mais fácil a produção, ele é muito mais econômico. Embora você diga assim, mas o leite em pó tá caro. Mas na hora que você aplicar na massa, você não desperdiçar leite, que você abriu, não usou na geladeira, você perdeu ou tem que congelar, e por espaço, às vezes você tem que ocupar com várias caixinhas, você ocupa com recheio, ocupa com massa dentro da geladeira e você tem o seu leite em pó sempre no potinho. Posso colocar adoçante ao invés de açúcar? Pode colocar sim. E tem gente que pensa que o adoçante não cresce.
o pão. Ele cresce mais rápido que o açúcar. Eu gosto muito do low açúcar, multi-adoçante. E eu faço substituição. Nossa. E não é qualquer adoçante que você pode substituir. É, eu aplico muito low açúcar. Precisa ser forneável. Forneável, isso aí é um fator importante. Como eu sei que o low açúcar é o que eu mais uso. Mas você leia isso, viu? Qual que é forneável. Se você não usar forneável, você... Aquelas gotinhas não pode. Não pode. Leia isso lá na embalagem. A empresa disponibiliza um site para você ler sobre isso. Aquele site não foi desenvolvido para bonito na empresa, né? Você tira todas as suas dúvidas. Tira todas as suas dúvidas. Você olhou seu adoçante, entra no site da empresa e já vê se ele pode ou não pode. E lá tem até as medidas, substituições, tem tudo. Porque às vezes eu falo assim, eu uso esse, aí na sua cidade não tem. Das gotinhas é complicadinho aí, hein? Posso usar açúcar cristal ou demerara? Sim. Não altera, não existe comprovação de que altere os pães, tá? A única coisa que o demerara pode deixar uma massa, uma corzinha mais escura, mas comprovação de adoçar, não muda a receita. Então, eu uso muito demerara e uso cristal também, eu gosto dos dois. Eu até esqueço que eu estou usando demerara, é um costume já ter o demerara em casa e eu vou colocando em todas as minhas receitas, de bolo, de pães, sabe? Não vi nem um problema. Tinha uma polêmica aí que o cristal adoçava mais e não existe comprovação, tá, disso. Nada ainda. Ele pode até te dar um coloridinho melhor, que ele é menos refinado, é como a farinha integral, é menos refinado. Ele vai te dar, logicamente, um colorido melhor nos pães, vai escurecer um pouco mais rápido o seu pão. Mas em termos de doce, não vai mudar, não. E o açúcar mascavo? O açúcar mascavo eu uso muito em pães integrais, que eu já vou ter uma massa escura, então eu já uso seguindo essa linha de integral. Não é proibido você usar o açúcar mascavo, de jeito nenhum, não é proibido. Você só tem que lembrar que a coloração muda. Mas por que eu não posso usar? Posso. Altera um pouco o gosto? Isso vai alterar, tem sabor de melado, né? Lógico, num pão salgado não ficaria conveniente. Eu uso muito em pão integral. Ou às vezes que eu quero um pão mais escurinho para dar um símbolo de integral. Estou fazendo um pão que é de farinha branca. Então eu pego e uso um mascavo, uso um cacau, umas coisas que eu quero escurecer. Tudo que eu puder melhorar nos meus pães, eu posso melhorar. Principalmente se eu estou fazendo para casa. Não preciso contar para ninguém que eu fiz de mascavo. O açúcar pode ser substituído por mel? Em pães integral eu substituo bastante. Posso tirar o mascavo, usar o mel, melado, eu substituo. As mesmas gramas que eu uso de açúcar, eu uso de mel ou de melado. Melado não é típico aqui em São Paulo, mas na região sul, melado, tem várias bolachas de melado. E no norte e nordeste, né, se usa bastante um melado, tem uns melados que vêm daquela garrafinha de cerâmica e tal, muito bom. Então o melado pode ser usado. Na linha integral eu uso bastante, devido à coloração do melado. Melado, mel, vai encarecer um pouco o seu produto, né? Isso tudo enriquece receita. E são trocas que eu posso fazer, porque às vezes eu não estou podendo consumir uma coisa, mas o mel se torna mais saudável para mim e acaba se tornando um pouco menos doce, né? E o aroma de um pão com mel é maravilhoso. Muito bom. Um pão integral recheado com frutas e mel, meu Deus, é muito bom, né? E a glucose é o mesmo que mel? Eu não substituiria, eu não colocaria a glucose nos pães, não. Ela não é a mesma coisa que mel. O mel é de abelha, né? E a glucose, ela vem do milho. Ela é um produto usado na área industrial, né? Porque é difícil diluir, difícil acertar a quantidade para substituição de açúcar. Na área industrial se usa bastante. E tem também o açúcar invertido que se usa, mas nessa área. A glucose e o açúcar invertido eu não substituiria aqui na nossa parte artesanal. É que tem um produto muito conhecido aí que muita gente usa no lugar do mel, né? Principalmente para fazer pão. Ah, sim, é. Esse é uma glucose com aroma de mel. Tá? Mas é uma glucose. É uma glucose, ele é uma glucose com aroma de mel. Aí ele é usado para pão de mel na substituição. Não é mel, ele é bastante conhecido no nosso estado, aliás no Brasil inteiro. Eu encontrei ele no Brasil inteiro. Foi uma ideia bastante inteligente dessa empresa de ter criado para nos ajudar, porque o mel era caro para fazer o pão de mel. Mas é assim, quando você usa uma xícara desse produto, você vai usar só meia de mel. Isso nós estamos falando de pão de mel, né?
Então, não vai usar glucose, nem de glucose de mel, nem nada. Para pães, não. Qual é a melhor substituição para a farinha? Farinha, eu falo que eu não posso pôr arroz no lugar da farinha para fazer o pão. Farinha é fundamental para fazer um pão, como todos os pães que eu faço. Mas o que eu posso fazer é substituir metade da farinha que eu estou usando, uma parte, a gente já falou aí de porcentagem, né? Substituir a farinha branca com uma parte de farinha integral, uma parte branca e uma parte integral. Eu posso usar uma parte branca e uma parte de farinha de milho, de fubá, mas não substituir total a farinha branca, no meu caso que eu estou falando de pão com glúten. Agora, no sem glúten, eu substituo totalmente a farinha branca, eu tiro a farinha branca e vou usar outras farinhas. Só que nem sempre a receita que eu uso na farinha branca é um caso que a substituição dá errada. Quando eu quero tirar farinhas com glúten e colocar uma farinha sem glúten, eu não posso pegar a mesma receita e fazer. Esse é um caso que dá totalmente errado. Muita gente pede para transformar a minha receita, que é de farinha com glúten, em sem glúten. Não, quando eu te der um pão sem glúten, será uma receita elaborada para um pão sem glúten. O meu pão, aqueles que você tem a minha receita, no meu curso eu não vou substituir por farinha sem glúten. Daqui uns dias eu vou gravar um vídeo para vocês com pão sem glúten. Eu vou fazer com uma farinha sem glúten. E também esse pão que eu fizer sem glúten não poderá ser feito com a farinha com glúten. Essa substituição aí é braba, essa aí não dá. Não tem mesmo como fazer. Nem em alguns casos não dá. Não tem como. E uma coisa também importante é sal, né, Patrícia? A gente estava comentando de sal. O sal tem que ter na massa, ele dá equilíbrio, ele desenvolve glúten, você pode diminuir ele. E você pode substituir, assim, o refinado, sal marinho, sal rosa, sal do Himalaia. Você pode usar essa substituição de igual para igual. Essa substituição você pode fazer. E aí você dizia o sal grosso. Sal grosso eu processo e aí eu faço a substituição, porque é difícil você pegar uma colherzinha de sal grosso. Agora, você pode fazer um pão aí salpicando sal grosso, com orégano, essas coisas, pode fazer. Mas a substituição na massa são esses que você pode substituir. É importante também. E o sal, ele faz parte de tudo. O sódio está em quase todas as coisas. Então, você pode até diminuir o sódio um pouquinho. E pode, eu gosto muito de fazer pão com sal rosa. Eu acho mais saudável. Então, tudo que eu puder agregar à minha massa para melhorar, eu posso agregar. Essas foram as substituições que mais foram perguntadas. E por isso eu escrevi esse texto. Quando elas já pedirem, a gente já pode falar para elas assistirem o nosso vídeo de substituições, né? Acho que a gente recorreu a todas, né? Manteiga e óleo foram o líder das perguntas. Você tem mais alguma dica, Roseli? Peço uma orientação. Acho que é a melhor dica que você tem. Leia embalagens, né? De composição. Tem que ser muito semelhante para haver substituição. Tá bom? E é isso. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e deixe uma curtida aqui. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário que eu e o meu time vamos responder com o maior prazer. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima.